Muito bem, Vida e Saúde está de volta. Hoje a gente está falando aqui, vamos começar, na verdade, a falar sobre os cuidados com as pessoas idosas durante essas épocas de festas. Eu sei que às vezes a gente planeja muitas coisas, mas os idosos, as pessoas acima dos 60 anos, que nem sempre são pessoas ali que dependem do nosso cuidado, elas também precisam de atenção nessa época tão importante do ano, tão gostosa do ano. Ao longo dos últimos anos, o público da terceira idade tem crescido no país e a gente tem dados aqui do IBGE que dizem que em 2019 o número de pessoas idosas aqui no país, a gente tinha cerca de 32,9 milhões de pessoas acima dos 60 anos. É bastante gente, né? E além dessa alta quantidade de pessoas, a gente também percebe que cresceu o interesse desse público em participar de festas. Claro, eles querem ser parte. Só que nessa época de comemorações é preciso ter atenção especial aos nossos queridos, porque são momentos de diversões, momentos de alegria, em que podem surgir também momentos de preocupação e acidentes. E pensando nisso, a gente convidou aqui a geriatra, doutora Ellen Lessa, que vai nos ajudar a compreender como é que a gente pode cuidar dos idosos nas festividades. E você pode participar com a gente. Manda aqui a sua dúvida, manda aqui o seu WhatsApp, contando quais são os cuidados que você toma, contando quais são as preocupações que você tem. Ó, a gente já está em clima de festa por aqui e você pode participar com a gente mandando o seu WhatsApp para o número 12 98266 0004. Ou então você pode usar o QR Code que está bem aqui para falar com a nossa turma também. Estamos aqui preparados, esperando sua participação. Oi, doutora Ellen, obrigada pela participação, tudo bem aí? Olá, Teru. Obrigada pelo convite. É uma honra estar com vocês nessa data tão gostosa, tão especial. Maravilha, a gente que agradece. E olha, doutora, eu nunca tinha pensado que realmente a gente precisa ser intencional nesses cuidados com as pessoas idosas, porque elas estão querendo participar e a gente fica feliz com essa participação. E, na verdade, acho que é interessante a gente pensar até do outro lado, né? A inclusão dessas pessoas idosas nas nossas festividades. Por que é importante, doutora? Então, Teru, isso traz para a gente uma reflexão muito importante, principalmente agora que estamos voltando a nos reunir, ainda com responsabilidade, ainda com vários cuidados, né? Quando a gente convida alguém para uma festa, a gente convida as pessoas que são especiais. E se a gente parar para pensar, as pessoas idosas da nossa família, do nosso convívio, elas são muito especiais na nossa vida, na nossa trajetória. Muitas delas, se a gente pensa em bisavô, bisavó, avô, avó, tios, a gente não estaria aqui nesse mundo sem elas, na nossa família. E muitas dessas pessoas cuidaram de nós, nos acompanharam, nos levavam para a escola, nos fizeram crescer e são parte da nossa família, dos nossos genes. E também aquelas pessoas que são mais distantes ou que talvez não tiveram uma história tão estreita, tão afetiva com a gente, elas merecem o nosso respeito, a nossa atenção, o nosso carinho, o nosso cuidado também. Então, é sempre bom termos essas pessoas presentes, mesmo porque a gente pode aprender muito com elas. É verdade. E lembrando que a gente também vai chegar lá, se Deus permitir, né? Se a gente viver uma vida saudável, a gente também quer chegar lá e eu também gosto de pensar que eu gosto de fazer para os outros aquilo que eu também gostaria de ser feito para mim. Agora é o seguinte... mesmo estando entre os familiares, algumas pessoas mais velhas, elas podem se sentir ali excluídas, né? Como é que a gente pode fazer para que elas se sintam bem e se sintam parte, mesmo com, de repente, limitações do convívio? Pois é. Quando a gente tem olhos atentos, a gente pode reparar e até mesmo lembrar em algumas festas, alguns encontros, que algumas pessoas idosas ficavam mais isoladas, ficavam num cantinho, sem interagir tanto com as pessoas. É importante a gente pensar o que pode estar sendo uma barreira para esse convívio, para essa interação. Será que é um problema de visão?
Será que essa pessoa idosa está com os óculos que ela utiliza no dia a dia? Será que é um problema de audição? Muitas vezes ela não conversa porque ela não vai conseguir entender a resposta das outras pessoas, não escuta o que está sendo perguntado para ela. Será que é a questão de usar um aparelho auditivo? Às vezes as pessoas já usam aparelho auditivo, mas justamente nas festas deixam em casa por vergonha ou por ter algum trabalho a mais para utilizar. Mas é muito importante utilizar esses dispositivos, se você percebe que elas precisam deles, para elas não terem uma barreira de comunicação. E um outro aspecto que pode ser uma barreira também é a questão física. Então, pessoas que têm dificuldade para se locomover ou dificuldade com os horários, e também algumas barreiras culturais. Eu lembro muito que eu gostava muito de sentar no colo da minha avó, bisavó, ficar com os meus avós, ouvindo histórias, ouvindo toda a vivência deles. E é interessante a gente incentivar esse hábito para as crianças, para os jovens, os adolescentes, promover a riqueza dessa interação entre o convívio entre as idades e as gerações. Muito legal, você me fez lembrar aqui que com o meu avô a gente ouvia muitas e muitas histórias dele contando de quando era pequeno e eram momentos assim super gostosos, realmente da gente estreitar os laços, de criar respeito também, né, pela trajetória daquelas pessoas. Mas, doutora, eu quero tentar entender quais são os cuidados básicos. Eu sei que existem cuidados bem específicos de pessoa para pessoa, mas vamos falar dos cuidados básicos necessários para as pessoas idosas durante as festividades. Vou começar por onde? Vamos começar por essa simpática senhorinha aqui? Parece que ela está na ativa. Olha aqui. A gente criou um cenário super legal. Aliás, quero parabenizar aqui a produtora Dalila, arrasou nessa produção. E olha que legal, essa nossa anfitriã aqui, isso, está servindo, mas olha que interessante. A alimentação precisa ser pensada e também cuidada, não é não, doutora? Exatamente. A mesa, algumas intercorrências podem acontecer, né? Como engasgo, principalmente com farofa, com torradinha, essas coisas mais sólidas, mais purentas da gente... Isso, mais secas, da gente engolir. Então, cuidado, tenha sempre um copo de água por perto e é importante saber algumas manobras caso aconteça algum engasgo. A gente pega aqui próximo de onde termina o pulmão e começa a boca do estômago. Se por acaso acontecer um engasgo, precisa dar um aperto bem forte ali, puxando ali pelas costas, para que o material que foi engasgado possa sair com facilidade. Então, a gente tem que estar preparado para algumas intercorrências e tomar alguns cuidados. Se é uma pessoa idosa que já tem problema de deglutição, que engasga, sirva alimentos mais pastosos, mais fáceis de engolir com sabor, né? Que seja atrativo, mas que traga menos riscos para ela. E fique sempre de olho com alguém por perto quando estiver se alimentando. Ótima dica. Um outro cuidado muito importante na alimentação é em relação às pessoas que já têm algum problema de saúde e têm alguma restrição enquanto à quantidade de sal, quantidade de açúcar, quantidade de gordura. Esses alimentos podem ser substituídos e continuar de forma saborosa, com o uso de temperos, uso de adoçantes, uso de açúcar natural das frutas, para a gente evitar excessos. É verdade. Ó, bem pensado, se você está com dificuldade, a gente tem uma playlist gigante para você acessar lá no nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/Vida e Saúde NT. Você vai se deliciar lá com receitas que não levam vários ingredientes aí que podem ser de restrição para essas pessoas. Vamos para mais um cuidado, doutora? A gente tem esse senhor simpático aqui também, ó, que vai trazer aqui um outro cuidado necessário, hidratar-se regularmente. Doutora, sobre isso, eu estava assistindo um programa, se eu não me engano, na TV, e eu ouvi um dado super alarmante, assim, de que confusão mental e vários outros sintomas são realmente resultado da desidratação na pessoa idosa, sem que muita gente desconfie disso. A gente acaba nas festividades prestando tanta atenção com a alimentação, as bebidas, o que a gente vai servir, que às vezes a gente até esquece da água por ela ser tão comum. Mas ela é muito necessária, inclusive para tomar algumas medicações, quando for o caso,
e também para manter-se bem hidratado. É muito importante para evitar delírio, confusão mental e também, nos dias muito quentes, até outros sintomas da desidratação, como pressão baixa, tontura, que pode até ocasionar uma queda, algum evento mais grave. E sabe, Teru, tem muitas pessoas idosas que acabam usando uma estratégia não muito interessante nas festas. Elas deixam de tomar água desde cedinho para não ficar indo toda hora no banheiro fazer xixi. Ah, não vale. Principalmente as pessoas que têm alguma incontinência ou que têm alguma dificuldade de chegar até o banheiro. Então, elas usam essa estratégia, que acaba sendo interessante para evitar esse incômodo, mas pode acabar levando à desidratação. Isso é perigoso. Doutora, e vale incluir aí melancia, melão, frutas mais ricas em água também como estratégia para ajudar nessa hidratação? Perfeitamente. Além de sucos, água flavorizada, que pode ser mais atrativa. Esses alimentos mais ricos em líquidos, inclusive sopas, ensopados, ajudam bastante a gente garantir um pouquinho da hidratação. Legal, vamos seguir aqui com mais dicas de cuidado. Temos aqui, olha, todo mundo participando dessa festa. Vamos virar essa daqui? Tá simpática também, tá aqui do lado. Tomar os remédios no horário correto, nos horários, né, muitas vezes. Também não só tomar no horário, doutora, mas às vezes essa pessoa vai de um lugar para casa de outro familiar e acaba esquecendo a cartela dos remédios ou a bolsa dos remédios. Tem que buscar, tem que dar um jeito, porque tem remédio que realmente, se deixar de tomar uma dose, vai fazer um efeito terrível, né? Sim, e alguns medicamentos, principalmente aqueles de uso contínuo, como antidepressivos, medicamentos para o controle da pressão, do colesterol, eles podem fazer falta se não tomados no horário e no dia adequado. Aqueles que afinam o sangue, principalmente para quem já teve algum problema bem grave de saúde. E então precisa levar uma caixinha, tudo organizado, e se alguém é responsável pela medicação, precisa estar atento. Uma dica coloca o celular para despertar, porque às vezes na festividade a gente se pega na conversa, nas distrações e esquece mesmo. E uma outra coisa interessante é que às vezes a gente precisa mudar o horário de uma medicação. Por exemplo, se a festividade ou a ceia vai ser comemorada um pouco mais tarde do que o horário que aquela pessoa costuma dormir, alguns medicamentos que causam sono, então remédios para dormir ou até alguns antidepressivos que são usados à noite, a gente deva adiar algumas horas para tomar quando já estiver em casa e for dormir. Porque senão pode acabar ficando muito sonolento, começar a fazer efeito e acabar perdendo boa parte da festividade. Boa, então vale a pena conversar com o geriatra para ajustar esse horário nas festividades. Tem Natal agora, vai ter Ano Novo logo ali também, vale a pena. Doutora, chegou uma interação antes de mudar a próxima dica aqui que eu quero trazer, porque tem a ver com um dos itens que você mencionou aqui. Quem está falando com a gente é a Leni. Ela quer saber o que fazer se o idoso se engasga com água. Olha, Leni, muito importante essa dúvida que você trouxe. Realmente, algumas pessoas engasgam até com água. Existe uma recomendação, quando existe a dificuldade de engolir até mesmo a água e os líquidos, de usar uma substância que chama espessante. Existem várias marcas e pode ser recomendado pelos geriatras, pelos médicos e também pela equipe de nutrição e fonoaudiologia, que avalia a deglutição, que é um pozinho sem gosto, sem sabor, sem consistência, que é misturado à água e aos líquidos. E ele vai engrossar esse líquido, tornando mais difícil escorrer para o lugar errado e engasgar. Existem 3 consistências, uma consistência que a gente chama de néctar, uma consistência que a gente chama de pudim e uma consistência que a gente chama de manjar. Então, a gente, conforme vai diluindo esse pozinho na água, vai tornando ela mais pastosa e mais fácil de engolir. É uma estratégia, muitas vezes, necessária. Legal, gostei dessa dica. Temos ainda mais um cuidado aqui que eu queria compartilhar. Vamos mostrar de novo? Gente, tá lindo aqui. A gente tem vovô, vovó, gerações aqui se encontrando, né? Pelo jeito aqui tem vó, filha, netinho. Olha esse cuidado, gente. Não ficar sozinho.
Mesmo aquele idoso que, de repente, aquela pessoa idosa está acostumada, digamos assim, a ele dormir naquele horário, e aí a pessoa que está cuidando confia, né, de deixar... Nessas horas podem acontecer acidentes terríveis também, né, doutora? Porque tem fogos de artifício, tem também o barulho da casa que está aumentado. Então, realmente, deixar sozinho é uma fria. É muito arriscado. Se existe uma pessoa idosa nessa situação, que às vezes não tem o hábito, não gosta mesmo de socializar muito, talvez até por algum problema de saúde, alguma limitação, e essa pessoa prefere ficar em um cômodo reservado, é importantíssimo que se destine uma pessoa ou da família ou cuidador profissional para ficar 100% do tempo ao lado dessa pessoa. Porque a dinâmica muda, a rotina muda, é muita bagunça, é muito barulho, e tudo isso pode tornar essa pessoa um pouco mais confusa e às vezes precisa de ajuda para alguma coisa e não quer atrapalhar a festividade. Então é muito importante que alguém esteja presente ao lado, acompanhando todas as atividades, desde a alimentação até a ida ao banheiro, e se for necessário essa pessoa se retirar um pouco mais cedo para dormir, ou até mesmo inverter um pouco as atividades, né? A troca dos presentes ou uma prece de agradecimento, alguma comemoração, pode ser abreviada para que essa pessoa possa participar e ainda assim manter os seus horários, se for uma pessoa que precisa muito dessa regularidade. Tá. Temos mais uma dica aqui de cuidado, gente. Olha aqui. Não ficar muito tempo em pé. Ai, ai. Essa é fácil de esquecer também, porque às vezes a gente está tão distraído e está curtindo, aproveitando o momento, doutora. E aí, quando percebe, quais são os riscos para a pessoa idosa de ficar tanto tempo em pé? Então, essa é uma dica muito importante. Não é à toa que a gente sempre dá lugar às pessoas mais idosas, às pessoas mais velhas, para elas poderem se sentar. Porque muitas vezes eles sofrem de dor, e essa dor pode aumentar ao ficar em pé. Muitos têm varizes, acabam inchando as pernas, problemas de rins, de coração, que também causam inchaço, e ficar em pé por muito tempo acaba prejudicando isso. E também pode acontecer tontura por ficar muito tempo em pé ou até mesmo muito tempo sem se alimentar. Então, se a ceia for muito tarde, dê pequenos lanchinhos ao longo do dia, do começo da noite, para que a pessoa também possa se alimentar. E sempre dê oportunidades para ela se sentar, descansar um pouco, para que ela não fique muito fadigada, não tenha inchaços e nem tontura. Legal, vale a pena essa dica, deixar uma poltrona e uma cadeira especial bem confortável para que essa pessoa realmente faça ali de quando em quando uma paradinha, levante essas pernas um pouquinho, né? E quem sabe seja o momento daquela história gostosa, daquela música no piano, no violão para quem toca, e seja aquele momentinho gostoso de vô, de vó, de mãe, de pai ali trocando ideias nesse momento de festa. Agora, doutora, você falou sobre a possibilidade de contratar um cuidador, uma cuidadora para esses momentos aqui. Tem vantagens e desvantagens, né? Sim, essa é uma consideração muito importante a ser feita com uma certa antecedência. Quando o principal cuidador da pessoa idosa, quanto mais recursos ela demanda, é o anfitrião da casa, o anfitrião da festa, é muito comum ficar sobrecarregado e ter que prestar atenção em cada detalhe, tanto dos convidados de outras idades quanto das pessoas idosas. Então, nessas situações, é muito interessante e bem-vinda a presença de um cuidador profissional formalizado ou destinar algum familiar que tenha habilidade para ficar responsável pelos cuidados dessa pessoa idosa ou mais pessoas, se for o caso. Agora, algumas desvantagens de contratar um cuidador é se for uma vez inédita, então a primeira vez que aquela pessoa idosa vai ter contato com uma pessoa estranha, isso pode trazer um pouco de confusão, de estranheza, de desconforto. E também a questão do custo, né? Que sempre nas festividades tem um custo um pouco mais elevado, mas sendo uma coisa que já foi feita a experiência e deu certo, pode ser uma ajuda muito bem-vinda para distribuir os cuidados. Tá certo, doutora. Agora, algumas pessoas idosas, elas normalmente podem se afastar por se sentirem um peso nesses momentos. Como é que os familiares podem ajudar essa pessoa a não se sentir assim? Palavras, é o convite feito do jeito certo, são as adaptações. Às vezes as pessoas se sentem assim, não, eu não quero nem que você faça adaptações porque aí vai chamar atenção para mim.
Como é que faz, doutora? Tem que ter muito jogo de cintura, muita sensibilidade para a gente saber a medida certa, né? Para não constranger realmente as pessoas quando tem uma necessidade especial. Mas uma dica muito importante, uma orientação que eu dou, é trazer aquele ar de homenagem, aquele ar de valorização à presença da pessoa idosa. Isso pode ser feito de várias maneiras. Pode ser pedindo para que ela traga um prato especial, que é a especialidade dela. Pode ser pedindo para que ela prepare uma poesia, uma carta ou um agradecimento para ser lido na presença de todos. Ou mesmo que ela possa, nos seus momentos de preparativo, fazer objetos de decoração, de artesanato, para presentear as pessoas, ou mesmo para participar da decoração. Quanto mais a gente traz a participação ativa dessas pessoas, mais envolvidas, mais preenchidas e felizes elas se sentem e muito menos um fardo. Então é uma questão da gente mudar o foco. Gostei muito dessas dicas porque você está trazendo essa pessoa querida para ser parte, não para simplesmente participar, mas ela vai ser parte porque ela vai contribuir de alguma forma, se sentir útil também, se sentir amada, lembrada e querida. É o que a gente mais quer, né, doutora? Não é só a pessoa idosa que quer se sentir desejada, querida ali naquele momento. Todos nós queremos, né? Com certeza. E esse é um momento muito propício para restabelecer a união da família, dos amigos, para um momento de gratidão, agradecer essas pessoas, agradecer pela vida delas, embora às vezes com dificuldades, mas é um momento de muita gratidão e para a gente cultivar essas emoções positivas e fortalecer os laços. Tá certo. Doutora Ellen, quero te agradecer muito pela participação mais uma vez aqui. Essa aula foi bem gostosa, bem importante. E quero te desejar um Feliz Natal, uma ótima época de festividades por aí. E a gente te espera aqui, se Deus quiser, o ano que vem, viu, doutora? Obrigada. Eu desejo mesmos votos para todos que estão conosco, para você e toda a equipe também. Obrigada. A doutora Ellen está sempre postando coisas interessantes no Instagram dela. Acessa lá, @doutora.ellen.lessa. Tá aqui, olha, para você também, dra.ellen com 2 L's e N no final, .lessa com 2 S's. Até a próxima, viu, doutora? A gente vai agora para o intervalo bem curtinho. Na volta, já sabe, né? Vai ter fighting com Tânia Santos por aqui. Põe o tênis, é importante pôr o tênis e arrastar as cadeiras para você fazer em tempo real junto com a gente. E ainda hoje tem Trufa Vida e Saúde para você. Olha isso, gente. Voltamos já já.